Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru. De volta, e hoje Mário Flávio destaca o que o governo do estado deve fazer para melhorar a visão, perante o eleitorado, e como está a avaliação do governo federal. Bom dia, Mário. Bom dia, Laís. Bom dia ao nosso ouvinte, que estava esperando para a gente tomar esse café juntos. Mais uma vez falar de política. Laís, a governadora Raquel Lira, ela está fazendo movimentações aí no que diz respeito a uma área que está bastante sensível no governo dela e que vem puxando a avaliação para baixo, a segurança. Ontem, a governadora ela promoveu 2 ações aí no que diz respeito a esta área aí que vem sendo apontado, por muitos como principal calo do governo. A governadora entregou no Juntos pela Segurança o laboratório de papiloscopia forense, que fica localizado na sede do Instituto de Identificação Tavares Buril, lá no Recife. O investimento foi de R$1.100.000 do recurso do Fundo Nacional de Segurança Pública. O laboratório conta com os mais modernos equipamentos de perícia, aumentando a integração com as delegacias de todo o estado para o suporte de elucidação de crimes e a produção de laudos emitidos aí pelo Instituto. Durante a solenidade de inauguração do espaço, Raquel ainda lançou a carteira de Identidade Nacional aqui em Pernambuco, a chamada CIN. A governadora, ela espera com isso, amenizar a situação aí no que diz respeito à segurança. Ela contou com a presença e a fala do deputado Antônio Moraes, que é delegado, e comemorou aí essa entrega deste equipamento. Embora tenha sido um anúncio importante, um anúncio estratégico, mais aliados ou antigos aliados, digamos assim, não compareceram aí ao evento. Ainda ontem também a governadora entregou o Complexo Policial de Limoeiro. Foi entregue com investimento de R$70.000 e mais uma ação aí do Juntos pela Segurança. O equipamento passou por uma requalificação nas áreas interna e externa, e faz parte desse equipamento a Delegacia de Polícia, a 16ª Subseccional de Plantão do município. E essa cerimônia ela contou com a entrega da vice-governadora Priscila Krause, do deputado estadual Chaparral e dos prefeitos Orlando Jorge de Limoeiro, Janjão de Bom Jardim e Denilson Gonzaga de Feira Nova. A governadora descerrou a placa e comemorou bastante essa ação aí. Então, 2 ações que mostram que a governadora ela está tentando correr contra o tempo aí no que diz respeito a essa história da segurança que segue sendo calo do governo, principalmente por causa de ações aí, que vem aumentando a violência. Ontem, imagens de homens armados no Recife, circulando numa comunidade, chamaram a atenção. Também o assassinato de 2 irmãs aqui no Agreste. Enfim, são situações de violência que vão mostrando que o Estado está perdendo a guerra contra a violência. Isso é muito ruim para a imagem da governadora. Ela também aproveitou essa onda de ações positivas do governo e anuncia um pacote de obras nesta sexta-feira para a melhora no abastecimento de água, tanto no Recife quanto no interior. Esse pacote que vai ser assinado às 10 horas no Palácio do Campo das Princesas, a governadora vai apresentar detalhes sobre os recursos para as ações no avanço no abastecimento d'água. À tarde, às 4 da tarde, ela vai até o município de Brejo da Madre de Deus, aqui no Agreste Central, vizinho a Caruaru, e fará a entrega da ampliação do atendimento da adutora do Agreste. Vai passar a acontecer contemplar 3 distritos do município: Fazenda Nova, incluindo aí o Teatro de Nova Jerusalém, Barra de Farias e Mandaçaia. A novidade vai beneficiar mais de 9.000 pessoas. Então está aí a governadora se movimentando. Amanhã pela manhã às 10 horas ela faz, hoje pela manhã às 10 horas ela faz esse anúncio de melhoras no abastecimento de água na região metropolitana, e às 4 da tarde aqui no Agreste, em Brejo da Madre de Deus. Então mostrando aí que a governadora está se movimentando. Raquel, que teve mais problemas ontem,
primeiro com a paralisação dos servidores da educação, depois com uma crise lá envolvendo as empresas de ônibus, a ausência no repasse para o recurso acabou atrasando o salário dos servidores, né, dos motoristas e cobradores das empresas de ônibus. Isso gerou uma crise gigantesca. O governo emitiu nota, inclusive a governadora disse que a empresa que não pagar salário poderia ser punida. Então, mais um problema aí para a Raquel administrar, ela que vai tendo problemas de avaliação na região metropolitana. A gente já falou sobre isso em outros momentos. Falando em problemas aí dessas questões que envolvem, né, avaliação, mais uma pesquisa ontem mostra que vem derretendo aí a aprovação do presidente Lula no Brasil, né? E pesquisas de institutos que os próprios bolsonaristas sempre questionaram bastante. Ontem foi divulgada mais uma vez, dessa vez uma pesquisa Datafolha, em que mostra, né, que o presidente da República vem perdendo apoio, principalmente no centro, né? A pesquisa divulgada pelo jornal Folha de São Paulo aponta como os brasileiros avaliam o governo do presidente Lula. 35% consideram o governo ótimo ou bom. Eram 38% em dezembro, então perdeu aí 3 pontos. 33% avaliam a gestão como ruim ou péssima. Eram 30% em dezembro. Então, aumenta, como baixou a aprovação, aumentou a desaprovação. 30% consideram o governo regular, o mesmo valor de dezembro, 2% não souberam responder. A margem de erro é de 2% percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi feito com 2.002 pessoas de 16 anos ou mais em 147 cidades nos dias 19 e 20 de março. Em relação à pesquisa anterior, que foi divulgada em 7 de dezembro de 2023, a avaliação positiva de Lula ela caiu 3 pontos percentuais. Já a reprovação subiu os mesmos 3 pontos. O percentual dos que consideram o governo regular se manteve estável. O Datafolha também questionou os entrevistados sobre se acreditam que a gestão Lula está tendo mais vitórias que derrotas. No total, 44% acham que o petista tem mais vitórias do que derrotas, enquanto 42%, praticamente um empate numérico, inclusive, vem ao oposto. Outros 6% consideram que não teve nem derrotas nem vitórias, de 3% empate. Então, mostrando aí que o governo Lula segue patinando, né, no que diz respeito à avaliação. Ele vai ter muito problema, por exemplo, nessa eleição, né, o que pode aí, de uma forma considerável, a melhorar, digamos assim, a própria avaliação, né, da oposição, né, já que o Lula vem tendo esses problemas. Ontem, uma frase polêmica, né, do deputado estadual Alberto Feitosa, que envolve o presidente Lula, ganhou as manchetes aí dos principais sites e blogs especializados em políticas de todo o Brasil. O Alberto Feitosa, né, usou a tribuna da Assembleia Legislativa e ele comentou sobre a dengue, né, que é uma crise que o governo não consegue resolver, inclusive com a ministra da Saúde, ela sofrendo uma pressão muito grande na reunião ministerial. Comenta-se que inclusive ela chegou até mesmo a chorar nessa reunião, né, diante da pressão que vem sofrendo, porque essa parte da saúde sempre foi uma área muito voltada para políticos, né, que eram indicados pelos partidos. Basta você lembrar de José Serra, né, que foi ministro da Saúde de Fernando Henrique Cardoso e acabou, inclusive, depois de se tornar a presidência, né, foi governador, foi prefeito de São Paulo e é senador, né, também outros que ocuparam essa mesma área, que são políticos, como é o caso do Mandetta, no governo do presidente Bolsonaro, né. Então o Lula escolheu uma técnica, uma mulher, e agora, dentro dessa crise aí envolvendo, né, a dengue, o Brasil vem passando por muitos problemas, muita gente morrendo, muita gente doente, e aí o governo meio que perdeu a mão nessa história. Então ontem o coronel Alberto Feitosa, ele usou a tribuna da Assembleia Legislativa e ele ironizou aí o presidente Lula, trouxe um boneco, né, para a tribuna, o boneco chamado Presidengue, né, em relação ao presidente Lula. E essa história repercutiu muito no Brasil inteiro, esse bonequinho que foi criado, muita gente apoiando o deputado Alberto Feitosa, mas também muita gente criticando ele, né? Não só petistas, viu? Vi até alguns bolsonaristas dizendo que esse tipo de situação ele desagrega mais do que agrega. O fato é que
Alberto Feitosa ganhou as manchetes aí de sites como Antagonista, também do Metrópolis, né, que são sites bastante acessados aí Brasil afora e que tem uma repercussão nacional. Alberto Feitosa, que é um dos principais bolsonaristas aqui do estado e vem todos os dias, né, inclusive houve uma troca de farpas grande dele com a deputada estadual Rosa Amorim, que é do PT, com Rosa inclusive acusando ele de machismo essa semana. Então os dois tiveram uma troca de acusações aí na tribuna da Assembleia. O fato é que o Alberto Feitosa, ele aumentou significativamente a votação dele na última eleição, né, para deputado. Inclusive, se ele tivesse se candidatado a deputado federal, ele também teria vencido, mas aí ele dobrou com alguns deputados e acaba sendo um nome que vem despontando aí no estado, principalmente entre a direita, né, aqui do estado de Pernambuco. Feitosa, que é da cozinha de Gilson Machado, também tem abertura grande com o próprio Bolsonaro e vem aí trazendo essa discussão para ele, principalmente na Assembleia, já que os demais bolsonaristas na Assembleia Legislativa, como Joel da Harpa, Renato Antunes, também que estão lá, e Abimael, eles discutem muito essa pauta mais local, né, e alguns evitam, por exemplo, criticar ações do governo de Raquel, o que não acontece com Feitosa e recentemente também não vem acontecendo com Abimael, que meio que perdeu a paciência, porque ele é de uma bancada chamada Independente e acaba aí que ele não alivia muito para o governo, digamos assim, embora às vezes ele acaba ficando meio em cima do muro. Para encerrar, né, nós tivemos a filiação, né, do prefeito de Santa Cruz Capibaribe, Fábio Aragão, que agora é do PSD. Santa Cruz, que deve ter uma eleição interessantíssima. Amanhã vai ter a filiação oficial, né, da Alessandra Vieira e de aliados dela do PL, e esta semana também o Robson Ferreira filiou aí aliados ao PP. Ele, que era do PL, saiu do PL, foi para o PP e é o candidato da Fonte, né, de Eduardo e Lula da Fonte. Então a cidade terá 3 candidaturas fortes. Lembrando que na eleição passada, na diferença entre o atual prefeito Fábio Aragão, Alan Carneiro, que foi candidato, e o Dinan, de um para o outro foi 300 votos. Então foi uma das eleições mais disputadas de todo o estado, mas a expectativa esse ano, pelo menos de acordo com algumas pesquisas que foram divulgadas, mostrando o prefeito Fábio Aragão com uma vantagem boa para disputar a reeleição. Isso a gente só vai saber com o tempo a conferir. Laís, eu volto com você, lembrando daqui a pouco no Manhã Cidade, bater um papo com Renata Torres mais sobre outros assuntos da política. E na segunda-feira a gente volta aqui com o final de semana, trazendo um resumo aí do que aconteceu no Jornal da Cidade, tomando esse cafezinho. Excelente fim de semana para você e para o nosso ouvinte. Até já. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região.